boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema chamado dor. As dores que a gente sente e que o corpo nos mostra. Sempre que ocorrem doenças, são sinais dos nossos conscientes nos mandando alguma informação de que algo está errado. O que será que está errado? Como a gente identifica quais são os pontos? Existe sempre algo a aprender. O que a gente tanto ainda não entendeu e tão desconectado a gente é com o nosso corpo, que a gente não para saber quais são as coisas que nos fazem adoecer. A doença, ela é um sinal de que a harmonia se perdeu. Eu tenho a tendência a ser saudável. Ninguém pede para ficar doente, ninguém começa a vida não saudável. Você começa em equilíbrio. Tanto que um bebê facilmente a gente equilibra. A criança responde facilmente a uma ação que a gente coloca com agulhas. Então assim, Tony, meu amor, bem-vindo, Ni. Eu espero que essa noite a gente consiga mostrar um pouquinho o que essas dores, e eu escolhi uma região especificamente. Eu escolhi as articulações para a gente falar no dia de hoje. Primeiro porque muitas pessoas me dizem que elas estão tendo algum tipo de problema depois que tiveram o Covid. Dores nas articulações. Então, depois de uma doença tão grande, né, uma invasão tão grande desse vírus que a gente está passando, que é uma coisa tão mortal, ele acaba impactando as articulações pelo seguinte: você pensa comigo que ele é uma doença que ataca pulmão principalmente, concordam? A gente está morrendo porque temos então insuficiência energética, que por algum motivo entra esse vírus na gente. Existem estudos dizendo inclusive que o Covid ele tem uma questão energética, que somente as pessoas que não têm a sua energia preservada acabam contraindo esse vírus. Eu não sei até onde isso é verdade ou até onde a gente consegue explicar isso, porque é muito recente, a gente não tem muitos estudos ainda sobre o Covid. Mas quando a gente pensa na medicina chinesa, o meu desenvolvimento da lógica é a seguinte: vocês podem não concordar, meus colegas acupunturistas estão convidados a discutirem comigo esse assunto. Se a gente tem uma doença que acomete pulmão e o pulmão controla a terra, controla a madeira, ele gera energia da terra e ele controla a madeira. Essa é a função do pulmão. Quando o pulmão é prejudicado, e aí eu não consigo respirar, eu não tenho energia suficiente, ele não vai conseguir controlar o fígado, que é a madeira. O fígado, ele é o cara que ele controla os tendões. E você há de convir comigo que as nossas articulações somente funcionam porque existem tendões que fazem com que eu consiga fazer esse movimento. Então, com isso, quem tem comprometimento de pulmão, muitas vezes tem acometimentos ou no meridiano do pulmão, que é o meridiano que ele começa bem nesse ponto aqui, e ele vem passando pelo braço até a ponta do meu dedo. Tenho pacientes aqui na live que podem comprovar quando a gente fala de estados de tristeza, por exemplo, como a gente tem o impacto desses meridianos. Então, os sintomas de todas as doenças, especificamente das articulares, que é o que a gente está falando hoje, ela tem relação com uma coisa só. É a luzinha que está apitando para te dizer que alguma coisa está de errado. Então pensem comigo, a doença, ela é a harmonia quebrada. Eu quebrei essa harmonia e aí o sintoma é o sinal de que alguma coisa não está correto. E o que não está correto? O que a gente ainda não entendeu para se comunicar com a gente mesmo? Eu fiz algumas anotações para a gente conversar. Então, o sintoma, ele é sempre alguma coisa de fora. É alguma coisa que me perturba e que exige da gente uma interpretação.
Para a gente conseguir interpretar um sintoma, vocês concordam comigo que eu preciso estar conectado comigo mesmo? Que eu tenho que parar para olhar para dentro, para entender o porquê que está doendo? Qual é esse sintoma? O que ele quer me mostrar? Então existe uma frase que diz que a doença torna as pessoas honestas. A doença torna as pessoas honestas. Por quê? Porque ela tem que ser brutalmente honesta com ela mesma para que ela admita que existe um problema com ela. Quando ela consegue admitir isso, e na anamnese, na consulta, conforme eu vou conversando com as pessoas, é muito interessante, porque aí eu digo assim, tá bom, um desequilíbrio aqui, e eu começo a fazer perguntas mais direcionadas para o sintoma que eu tô querendo instigar, e aí eu falo assim, então, por exemplo, você pode ter tosse seca. E a pessoa me diz assim, nossa, mas eu tenho tosse seca mesmo. E às vezes eu consigo auxiliá-las a entender o que causou essa dor que está sendo recebida através do sintoma. Então o sintoma ele é a luzinha, é aquilo que acendeu. O seu carro, quando ele está com problema de óleo, por exemplo, onde é que acende? A luzinha. Nós mulheres às vezes nem sabemos que luzinha maldita é essa. Mas igual, nós que dirigimos, a gente tem que parar para entender e ler o manual e levar no mecânico, ir no especialista ou levar o nosso corpo, que é o nosso carro, a um especialista para que ele consiga nos ajudar a entender o que está acontecendo com essa máquina chamada corpo de errado causada pelo nosso consciente. Nosso consciente está tentando nos mostrar que existe uma coisa que não está correta. E aí sim, a gente tem uma coisa chamada dualidade, porque a gente percebe, e a autopercepção é importantíssimo nesse momento, porque ninguém vai fazer por você. Quando eu pergunto como é que tá o teu sono, tua alimentação, tua menstruação, o sexo, a disposição, toda a anamnese que eu faço, ela é justamente para você auto-perceber-se. Quantas vezes eu escuto assim, nossa Cris, que pergunta difícil essa, eu não sei. Porque o nosso nível de percepção, o nosso nível de conexão conosco mesmo está muito baixo. E não sei até onde o Covid não tinha a intenção de trazer a gente para nos conectarmos com nós mesmos. Por quê? Todos alegávamos que não tínhamos tempo. Eu não tenho tempo para parar, eu não tenho tempo para ir no médico. Agora você ganhou tempo. O tempo que você ficava no trânsito, agora você fica em casa. E aí você fez o que com esse tempo a mais? Trabalhou mais, por exemplo. Você deixou a oportunidade. Então, mais uma vez, enquanto a Terra não entender qual é o papel do Covid nessa vida, nesse mundo, esses ciclos todos, ele vai continuar evoluindo e sobrevivendo com cepas novas, porque é a forma que ele tem de sobreviver, de fazer a gente ensinar, de mostrar pra gente. É como se fosse a doença como o caminho para a cura. E uma cura interna. Uma cura que vai realmente tirar toda a sua mágoa, todo o sentimento que você não precisa mais, tudo que está demais na sua vida. E não são só sentimentos ruins, tá? Quando eu falo em excesso de sentimento, por exemplo, o excesso de euforia não faz bem. Que são as hiperatividades. A criança superativa, o adulto superativo, tem adultos que não conseguem não fazer nada, nunca praticaram, eu digo, o nadismo, né? E com essa autopercepção deficiente, quando a gente adoece, a gente percebe duas coisas. Nós somos imperfeitos e nós somos incompletos. Imperfeitos e incompletos. Por quê? A imperfeição é quando a gente não consegue se autocorrigir, quando a gente começa a entender que não fluiu do jeito que a gente queria, que a gente errou e que a gente teve problemas que passaram por nós e que deixamos que isso nos afetasse. E a incompletude, né, quando a gente se sente incompleto, ela vem quando a gente nunca está satisfeito. Vocês já perceberam o quanto a gente briga com essa dualidade? E aí vem Yin e Yang para nos mostrar. Eu falo muito do Yin e Yang porque é importante nesse momento a gente parar um minutinho para entender. Não existe sombra sem a luz. Não existe saúde sem a doença. É uma dualidade que a gente precisa entender.
Então, de novo, o lado Yang, ele é o sol, ele é o movimento, ele é o quente, ele é o dia, ele é tudo que energize e que movimente a nossa vida. O Yin é o noite, é a lua, é o feminino, é o repouso, é o frio. Vocês entendem que quando fica muito, muito frio, quando sai o solzinho a gente agradece. Quando tá muito, muito calor, quando ameniza a temperatura a gente também agradece. Para a gente entender a dualidade disso, porque em países, por exemplo, que a noite é muito predominante, que anoitece muito cedo, os dias são muito curtos, existe uma tendência de depressão. Porque as pessoas acabam não se acostumando com a falta do sol. Né? Então eu tenho amigas que já viveram em Londres, por exemplo, e que relatam a dificuldade que é viver sem realmente o sol brasileiro. Então qualquer brechinha que dá, eles estão estendendo aí uma canga no chão e aproveitando um pouquinho do sol. É muito comum isso fora do Brasil, onde a gente tem a benção de ter as 4 estações, de ter frio, ter calor, mas tudo muito ameno, a gente não tem nada muito bruto, né? Então o Yang e o Yin, eles vêm para nos mostrar a dualidade, e a dualidade, ela sempre vai trazer o bem e o mal, e aí entra o nosso julgamento. O bem e o mal das nossas atitudes, das nossas ações, do que estão nos fazendo adoecer. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem excesso de pensamento, a cabeça que nunca para, que está o tempo inteiro maquinando alguma coisa, planejando, que não consegue se auto-perceber, que não consegue se ouvir, e quando eu pergunto o que está acontecendo com ela, ela tem tendência a engordar facilmente, porque o baço ele controla as massas, né? As nossas gorduras que ficam dentro do nosso corpo. Ela tem uma tendência de ter descontrole de irregularidades menstruais. Ela tende a ter dor em peso. Então, nossa, um cansaço na perna, crise, um peso na minha perna e uma vontade de comer doce. Todos esses são indícios das pessoas que pensam muito, que não param e não conseguem controlar o próprio sentimento nesse sentido. Então, é um dos exemplos do que a gente vai falar hoje, porque eu vou entrar em articulação por articulação para conversar com vocês com muita simplicidade o que significa cada uma das dores para a gente. A diferença entre estar doente e ficar doente. Quando tem uma pessoa que chega ao meu consultório e diz assim, porque eu sou muito ansioso, porque eu sou muito irritado, porque eu sou muito, sou. Quando eu pergunto o que você é, você se apresenta realmente? Oi, tudo bem? Eu sou a Cris, eu sou muito pensador, eu sou muito estressado, eu sou muito... Não, você vai falar, eu sou uma pessoa que tenho 2 filhos, sou casado com o Tony, eu vivo para fazer a diferença na vida das pessoas, eu auxilio as pessoas a se livrarem das dores. Eu consigo me descrever sem dizer o quão doente eu sou. Você consegue isso? Ou você já se apresentou e tudo bom? Eu sou a Maria e eu tenho fibromialgia. Não, óbvio que não. Então por que quando a gente fala eu sou muito ansioso, você fala eu sou muito resfriado? Não. Por quê? Porque é como se essa doença te favorecesse algumas coisas. Eu estou dizendo isso e não é pejorativamente, não é por maldade nem nada, mas muitas pessoas usam essas doenças como muleta. Essa muleta ela vai acontecer cada vez que ela tiver alguma coisa para fazer, ela não consegue, ela fala assim, também essa minha ansiedade não me deixa. Eu preciso me movimentar daqui, eu não estou conseguindo. Eu sou muito ansiosa. Eu tô com crise de ansiedade, tô com crise de pânico. As crises tendem, e eu explico isso porque, por exemplo, o fígado ele é o general. Ele é o que controla o ir e o vir das emoções, das energias, do sono, da alma e de tudo mais. Ele é nosso grande estrategista. E muitas vezes ele é o que nos salva. Sabe por quê? Imagina comigo, uma pessoa que nunca para. Ela vai ter o quê, por exemplo? Enxaqueca. Uma dor de cabeça que me acompanha a vida inteira, desde sempre. É como se fosse um último recurso do seu corpo para te parar.
Pensa um carro que nunca desacelera nem em curva. O que acontece? Ele bate. Então, quando eu tenho pacientes que relatam para mim que eles têm essas doenças mais crônicas, você pode ver que tem alguma coisa dentro dele que está realmente instigando que ele saia daquele caminho, que ele saia daquele lugar que ele está. E tem um general dentro dele furioso tentando fazer ele enxergar que ele precisa se movimentar dali, que ele precisa sair daquele lugar. Então ele fica se batendo, se batendo, se batendo. E quando eu nunca paro, não paro nem na curva, e o general tá vendo que eu vou bater e que eu vou me estrupiar, o jeito que ele tem de me parar é me dando uma dor de cabeça, por exemplo. Ele consegue me parar, porque com a dor de cabeça eu não faço mais nada. São coisas que cada pessoa tem a sua tendência às dores e aos padrões. Quando você identifica qual é o teu padrão de desarmonia, e eu faço muita questão de dizer isso, os pontos fracos das pessoas. Então, por exemplo, se eu sou elemento, eu tenho predominância de elemento baço e pâncreas, por exemplo. Esse é meu caso. Eu sou mais terra e fogo. Tenho um pouquinho de cada um ali. Então, eu tenho tendências a, quando eu realmente trabalho muito, quando eu não respeito o meu momento, eu tenho dor de cabeça. Por quê? Porque é um movimento yang, que ele sobe e minha cabeça, ele é o topo. Ele é o máximo que o yang pode subir. Lembrando, o yang é o dia, é o céu, é o cima. O yin, ele é o baixo, ele é o frio, ele é o repouso. Ele precisa, então, ter um girar, uma harmonia acontecendo, aonde o quente desça e esquente o frio que está embaixo. E o frio suba e esfrie o quente. Já percebeu que quem tem cabeça quente tem mãos e pés gelados, por exemplo? Então esses padrões todos de desarmonia é muito importante que você saiba como é que ele acontece para que você consiga se conhecer, se auto-perceber. Uma das primeiras coisas que a gente falou, que é para identificar quais são os sinaizinhos teus que estão pedindo para que você olhe, e você vai e você apaga o alerta, você coloca um adesivo em cima, tapa com o livro, não quero enxergar o que está me fazendo doer. Então a primeira pergunta que eu faço é: você está disposto a se livrar do que te fez adoecer? Porque muitas pessoas não estão. Pode ser um relacionamento, pode ser um familiar, pode ser um emprego, podem ser coisas que você sabe que tenha te feito adoecer e você não quer se livrar dele. Você tá bem, você tá ok, você não quer mexer nisso. E tá tudo bem, desde que você entenda que foi uma opção tua estar naquele lugar e aguentar a consequência dele. Eu listei aqui rapidinho para vocês verem quais são as doenças que mais aparecem num ranking mundial de pesquisas de dor. A primeira delas, irritação, que é elemento madeira, fígado, esse general que está louco dentro das pessoas, tentando fazer com que elas se movimentem, que elas tenham uma estratégia de vida, que elas tenham sonhos. Olha isso, teu corpo está pedindo que você tenha sonhos, para que você tenha metas, que você tenha objetivo. Ninguém está falando de gestão empresarial. A gente está falando simplesmente para que você veio à Terra. A esse lugar que a gente vive. Independente se tem vida depois ou não, não me interessa. Eu estou dizendo que hoje, qual é a diferença que você faz para a sua vida? Você acorda cedo, você vai para o trabalho, você recebe o salário, você paga as suas contas, você come, você namora, você sai um pouquinho, você volta a dormir, no dia seguinte é a mesma coisa. Sério que a vida é só isso mesmo? É levantar, ganhar dinheiro, se alimentar, sobreviver, alguns prazeres mínimos, e aí depois disso você vai e você encerra seu dia para amanhã fazer as mesmas coisas? A vida tem que ser mais do que isso. Quando você olha para dentro e você enxerga o que esse general está te pedindo para sonhar, você começa a encontrar um pouco mais aqui dentro, alguma coisa que movimenta, que brilha, que você tem um ímpeto de acordar, e acordar é a cor de colorir, dar. Que cor você quer dar para a sua vida cada vez que você acorda? Me diz? Thalita? O segundo, problemas de estômago. Terceiro, ansiedade. Então, assim, o estômago está ligado ao baço, que é o da preocupação.
A ansiedade está ligada ao coração, que é o fogo que queima. Inflamação na garganta, aquilo que a gente não fala. Tem dificuldade de falar, fica preso aqui. O chinês tem uma analogia como se fosse um caroço de ameixa, ele fala. Um sentimento de caroço de ameixa, aquele que fica aqui que você não falou o suficiente, então começa a inflamar. Mesmo a palavra inflamação. O que é inflamável? É aquilo que pega fogo facilmente. Quando você joga gasolina, quando você joga alguma coisa para inflamar, para pegar mais fogo. Então todas as doenças do estômago, todas as doenças quentes de gastrite, úlcera, é o seu corpo se matando. Ele está comendo ele mesmo. A úlcera é isso, né? Ele começa a se autodestruir. Insônia. Então, quem sofre de insônia são pessoas que não confiam no amanhã. Pensa. Você tenta dormir e você não consegue, porque a cabeça não para. É como se fosse um general que tenta, e ele que controla o sono, ele tenta fechar o olho. Quando ele está quase descansando, ele lembra de alguma coisa ou ele pensa que pode sofrer um ataque, que ele vai ter que lutar ou correr, e ele desperta de novo. Então ele desperta a noite inteira. Eu acordo cansado já no dia seguinte, porque eu não tive o descanso, eu não consegui realmente entregar para o meu amanhã o que eu preciso fazer no hoje. Quais são as ações que se eu fizer hoje, amanhã eu vou estar tranquilo? Então pensa comigo assim, amanhã vai ter um almoço aqui na minha casa, por exemplo. Se hoje eu já fiz o pudim, eu já fiz a lasanha, a cerveja, o champanhe, o refrigerante, tá tudo na geladeira, eu vou dormir como? Tranquilo. As coisas estão prontas. Amanhã, a hora que as pessoas chegarem à minha casa, eu tenho isso organizado. Pensa numa situação ao contrário. Eu vou ter um almoço na minha casa amanhã e amanhã eu vou no mercado, amanhã eu tenho que ver a bebida, amanhã eu tenho que arrumar os pratos e amanhã. Como é que minha cabeça vai acordar? Se ela conseguir dormir, né? Nossa, é a bebida. Eu vou começar. Tony, por favor, busca lá a cerveja. Lucas, vai pegar a mesa. Não sei quem, porque eu vou ficar igual uma maluca tentando coordenar e controlar o tempo para que caiba tudo que eu imagino que eu tenho para fazer. E assim a nossa cabeça, cada vez que eu ensino esse general, que você parando e você baixando um pouquinho essa energia, você planejando o amanhã sem se apegar a ele. Então eu faço o meu hoje, eu falo que eu visito porque realmente é isso. Eu visito o hoje, eu visito amanhã, eu visito o ontem, mas eu não fico preso nele. Porque quando eu fico preso no amanhã, excesso de ansiedade. Quando eu fico preso no ontem, excesso de depressão. Então, quando você tem essas duas vertentes, é muito perigoso o teu hoje. E aí sim, as doenças todas. Por exemplo, a insônia. Problemas menstruais, então a gente volta a falar numa questão de menstruação, de ciclo menstrual, de desconexão com você mesma, onde você não sabe qual é o ciclo que fase você está do teu ciclo. A conexão toda que a gente tem com a gente mesma e que a gente perdeu em algum momento. Então o sagrado feminino volta fortemente nisso. A Dani, mas mesmo que faz antes eu fico pensando, será que vai dar certo o almoço? Eu preparei tudo. Então, Dani, aí conforme você vai treinando a sua cabeça, porque tem uma questão de não é o preparei tudo, é o medo do julgamento, de repente, das pessoas que vêm para almoçar com você. Pensa nisso. Se é porque você tem medo da sua preparação ou a sua insegurança é porque eles não vão achar bom o suficiente o que você se esforçou. Então, esses amigos que eu quero receber na minha casa, se não tiver tudo 100%, tá tudo bem também, sabe por quê? Porque eles comeriam pão com mortadela comigo. Esses eu quero do meu lado. Você entende que quando a gente começa a gente está usando como exemplo o almoço, mas quando eu começo a ver qual é o tipo de energia que eu quero comigo, eu não quero alguém que venha para comer o almoço porque ele vai ser perfeito. Eu quero alguém que venha para aproveitar o momento com a gente. Eu não quero alguém que repare que eu tô com olheiras ou não.
Eu quero alguém que preste atenção e que consiga entender e absorver 1% do que eu estou tentando passar para vocês. Eu não tenho todo o conhecimento, eu estou simplesmente compartilhando coisas que eu venho estudando e que tem ajudado as pessoas a saírem dessas crises todas, tá, Dani? Então pensa um pouquinho se não é questão, se é realmente preparação ou da tua cabeça ou se é o medo do julgamento que isso vai te causar. E a última delas é a dor de cabeça. A dor de cabeça ela é realmente aquela que para a pessoa, que ela tem que tomar um remédio, que ela tem que fazer uma ação de um desacelerar, é o teu corpo falando, carro, vem uma curva ali na frente, você tá que nem louco a 200 por hora, eu preciso que você pare, que você desacelere. E ao invés disso, a gente tá fazendo o quê? Precisando correr, precisando correr, precisando correr. Precisando por quê? Quem tá te fazendo correr o tempo inteiro? A maioria das vezes é você mesma. E quando eu digo que a gente pode ser o nosso pior carrasco, e eu sei que dói quando a gente diz isso, é verdade, é você que fica com um chicotinho em volta de você. Lerê, 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 né? Porque você tem que ser boa, você tem que ser bonita, você tem que ser suficiente, você tem que ter dinheiro, você tem que... Ai, cansei. E se a gente só tiver que ser? Como é que seria? Como é que você seria só sendo e não tendo que fazer nada? Aposto que a vida seria mais leve. E esse é o nosso propósito, que a gente consiga voltar um pouquinho mais para dentro para encontrar, quando a gente fala eu, toca no teu peito, a gente já fez esse exercício, e fala eu, aonde treme? Aqui. Que é o teu interior, que é o teu chakra cardíaco, que é você na sua essência, independente do que você represente, do cargo que você tenha, do dinheiro que você tenha, ter de novo. Simplesmente seja a pessoa que você quer ser. Mas para isso a gente começa a ter algumas coisas dos sinais das dores. Eu tinha escrito aqui uma frase: princípios não vividos na consciência insiste no direito à vida através dos sintomas físicos. Eu vou ler de novo, tá? Princípios não vividos na consciência, vontades, desejos, coisas que eu tinha para fazer, coisas que eu não gosto de fazer, coisas que me impedem, crenças que eu tenho, fazem com que elas lutem para ganhar vida através dos sintomas e das doenças. Olha o quão sério isso. E quando a gente vai falar agora das articulações, vocês vão começar a entender um pouquinho mais do que eu estou falando. E a gente vai entrar nelas agora. Eu elegi as articulações porque elas fazem... É o primeiro início, você começar a pensar no seu eu. Então, quando a gente fala de articulação, vocês já viram quando a gente fala assim, nossa, uma pessoa que se articula muito bem. O que significa articular? É o fato de eu conseguir expor a minha ideia, falar e as pessoas entenderem. É uma pessoa articulada. E as articulações são, de novo, o que a gente consegue se movimentar. Uma pessoa que não consegue falar muito bem, ela gagueja, ela tem a insegurança, ela não consegue colocar com clareza a ideia dela. Concordam comigo? Tem dificuldade em falar em público, não conseguiriam nunca fazer um vídeo do jeito que a gente faz. E as articulações, quando você está com dor no pulso, você consegue fazer isso daqui? No ombro, você consegue fazer isso daqui? Não. Então, as articulações começam a nos trazer uma primeira mensagem. Rigidez, apego, ingratidão. Articulações. Então são coisas que, articulações no geral, vai estar sempre ligado à questão de quão rígido você é com a sua mente e principalmente referente aos relacionamentos com o outro. Quando eu me articulo, eu tenho que me articular com outra pessoa. Então as articulações vão sempre nos dizer quais são os pontos que a gente precisa parar para olhar que está doendo em mim. Me impede de ir para o outro? Impede, mas ele está doendo em mim.
É você quem tem a dor, não é o outro, mas se refere muitas vezes ao outro. O primeiro deles, vamos começar pelo pulso. As dores no pulso, então, é o que eu não consigo fazer. Ou a frustração que eu tenho em fazer alguma coisa que eu não gosto. Uma obrigação que eu tenho ou para agradar alguém. Simplesmente, às vezes, por sobrevivência. Alguém que precisa fazer alguma coisa, mas que ela não está feliz fazendo o que ela está fazendo. Crise em que âmbito? Profissional, pessoal, religioso? Não importa. São coisas que a dor no pulso sempre vai estar relacionado com alguma coisa que eu não tenho coragem de largar e que eu preciso fazer ou por sobrevivência, ou por outro, ou para ser aceito, mas me gera uma frustração muito grande. Se a gente começar a falar dos meridianos que passam no pulso, a gente começa a entrar numa brincadeira bem interessante. Por quê? Aqui, meridiano de pulmão. Aqui, meridiano de coração. Aqui, circulação e sexualidade. Aqui, TR, triplo reaquecedor. Aqui, intestino delgado. E aqui, intestino grosso. Todos eles passam no pulso. Então imagina só quanta coisa, se eu for falar cada uma dessas associações de cada meridiano que está passando aqui simplesmente no meu pulso, a live vai ter 3 horas, não é? Então a gente, com muito amor e muita calma, eu vou colocando para vocês um pouquinho de como é que funciona a medicina chinesa nesse sentido. Então, para relembrar, então, o pulso é a ação que eu estou fazendo, mas que eu não quero fazer, ok? Os joelhos eu adoro falar deles, sabe por quê? Quando você vai à igreja ou a um lugar onde você tenha a igreja, você ajoelha na hora de rezar, na hora de entrar. No budismo, você quando entra nos templos tem um movimento de se agachar também. O muçulmano, ele para rezar, ele se ajoelha em direção à Meca tantas vezes por dia, nos horários tal. Então, o ato de ajoelhar, ele significa clemência. Quando você se ajoelha, você está dizendo que você se humilha, você é humilde o suficiente para que você consiga se ajoelhar e se referenciar a outro lugar, a outra pessoa, a outro ser. Quando você vai ser coroado, você se ajoelha para que a coroa chegue na sua cabeça. As pessoas que não conseguem ajoelhar, porque por dor no joelho, porque está doendo, porque são rígidos e tudo mais, o joelho é a articulação que vai ligar o quê? O passado, que é a coxa, ao futuro, que é a perna. Joelhos unem passado e futuro. Quando você está caminhando, qual é o movimento primeiro que vai? É a tua perna, depois a tua coxa vai atrás. Então, são coisas que eu fico pensando até onde a gente tem a inflexibilidade. Quanto às tuas ideias, quanto às tuas crenças, o que você precisa desconstruir que está fazendo com que você não consiga se curvar. Que você teima em acreditar que é a sua verdade. Esses são os joelhos. Faz sentido pra vocês, gente? O Tori tá falando que é um tema pra cada uma live, né? E é verdade, tem muito assunto e é muito gostoso preparar cada um deles pra conversar com vocês. Estão entendendo? Tá legal? Posso seguir? Quando a gente fala em tornozelos, aí sim uma questão bem crítica. Por quê? Até os acidentes, as torções de pé para o chinês, ele tem a ver com a questão emocional. Pessoas que torcem muito o tornozelo quando estão caminhando são pessoas inseguras. E a insegurança, se a gente olhar o meridiano do rim, ele circunda todo o tornozelo em volta do ossinho de dentro do pé. Ele tem 4 ou 5 pontos ali em volta do ossinho do pé, que ele tem a função de... o rim é onde a gente guarda a nossa segurança.
Quando a gente tem muito medo, a gente faz xixi na calça. Quando você briga com um cachorrinho, ele faz xixi na calça. Porque é onde eu consigo fazer o quão firme eu sou nos meus propósitos. E muito engraçado que é um lugar que quando eu sinto insegurança, quando eu sinto medo de alguma coisa, ele dói, ele incha. E pode ser simplesmente por intuição. Muitas vezes eu ainda não sei do que eu tô com medo e daqui a pouco eu descubro qual era esse medo que estava me causando. Então a minha intuição tá aqui, ó, porque eu tô muito conectada comigo. Eu quero muito entender o que eu tô sentindo. Por que meu corpo tá me dando esse sinal? Jojo, Carol, suas lindas. Essas duas são as princesas novas, né? Então, a Jordana tá com 19, a Cá com 23, 24, são as minhas meninas. Eu pego no colo, eu dou bronca, mas eu as amo. Então, a questão toda do rim, ele tem um peso tão grande porque ele bloqueia o meu pensamento. Ele é o medo, eu ia falar o rim, né? Ele é um medo que me paralisa. Ele impede que eu pense até em como eu vou fazer para sair dali. Eu não consigo sair de onde eu tô. Olha que doideira isso, gente. Por quê? Porque o rim, ele deveria ser controlado pelo baço. Quando eu tenho um rim suficiente, ele não consegue, ele é ao contrário, a gente chama de contradireção. Então ele vai contra o meu baço e não deixa eu pensar. Já teve essa situação onde você não conseguia achar uma saída para uma situação de medo, por exemplo? A Dani tá falando que quer ir ao banheiro quando sente segurança. Então a questão toda por exemplo, as pessoas que fazem xixi na cama, né, até uma idade muito maior, a gente começa a tratar, e o floral que a gente indica é uma floral de tonificação de rim, para eliminar esse medo. Então os tornozelos sempre vão estar relacionados aos medos e às inseguranças da sua vida, ok? E como eu disse, muitas vezes ele aparece em forma de intuição. Teu corpo está dando um sinal de uma coisa que você ainda não tem. Tinha todas essas dores ao mesmo tempo e você me curou. Eu só te mostrei o caminho, eu não fiz nada. Você fez isso sozinha e você fez um lindo trabalho. Eu só te mostrei o caminho, gata. Tá tudo bem. Ombros. O ombro, ele é o meu desejo de ação. É o que eu quero fazer e não tô conseguindo. É o murro que eu quero dar e não tô dando. É a ação de ímpeto que eu quero ir e eu não consigo colocar isso para fora. Acumulo energia e de novo. Eu tenho todos os meridianos do pulso de novo que passam aqui novamente. Quando você assume mais responsabilidade sobre coisas que não te dizem respeito, é o ombro que dói. E aí pode ser aquela dor localizada no ombro ou aquela dor de trapézio, que eu falo que as pessoas carregam o mundo nas costas. Você chega no final do dia, você tá louco pra uma massagem, pra parar, pra olhar um pouquinho aqui, porque você assumiu, e eu sempre digo isso, 98% das coisas que a gente carrega de problemas não são nossos, são das outras pessoas. Somente 2% são seus. Vamos escolher ficar com os 2% e começar a devolver para essas pessoas os problemas que são dela? Quem é meu paciente, a minha amiga, sabe o quanto eu digo com esse problema é seu. Se for seu, se apegue e resolva. Se não for, encha de luz e devolva ao remetente, devolva para quem é. Não é teu. E a gente tenta ficar resolvendo e controlando tudo que não é nosso. Então a dor no ombro tem muito a ver com a questão do delegar as funções, delegar as responsabilidades, cada coisa tem o seu lugar. E o ombro, ele vai representar então pra gente a questão do eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. E pode ser por excesso de peso, pode ser que eu esteja pegando coisas que são das outras pessoas e consumindo demais o que não é meu. Muitas tarefas. Carlinha, boa noite, meu amor. Muito bem, vamos então para cotovelos. Os cotovelos, a gente vai ter então a dor de cotovelo. A dúvida
diante a mudança que eu preciso encarar. Rejeição em crer nesse caminho novo. Eu não acredito que o caminho novo seja o melhor. Eu não acredito que aquela pessoa está indo por outro caminho com outra pessoa e eu sinto o quê? Dor de cotovelo. É literalmente a dor no cotovelo. Aceitar as experiências vividas. Então, quem tem dor no cotovelo, além de todos os meridianos que eu falei, né, os 6 meridianos que passam aqui, passam então no cotovelo, no pulso, no ombro, são os mesmos. Esses caras então eles estão vinculados com a experiência que você não aceita. O quadril. O quadril simplesmente é falta de jogo de cintura, rigidez. É aquela mente totalmente inflexível. Ele não sabe rebolar, ele não sabe dar o jeitinho na vida que ele precisa para fazer. Porque ele acredita que ele tenha que seguir um único caminho, é o soldadinho do passo certo. Ele não consegue fazer outra coisa que saia. E aí o quadril dele começa a ter esse acúmulo de energia. Geralmente a dor é por acúmulo de energia, para você ter uma ideia. Então, tem uma questão toda do quadril, está muito vinculada, às vezes, ao medo de rejeição ou traição também. Até porque ele pega o chakra, né? Chakra básico e chakra sexual. Então, tem uma questão relacionada também com os relacionamentos. Uma questão interessante, por exemplo, que os problemas renais, pedras nos rins, estão associados a problemas no relacionamento amoroso. Olha que interessante isso. As artrites, ressentimento. É aquele então que não se sente amado, não sente o valor que ele deveria ter, reconhecido pelas outras pessoas. Ele é muito sensível a críticas, ele acha que todo mundo critica o tempo inteiro, ele tem conflitos, ele tem uma carência gigante dentro dele. Então ele desenvolve as artrites da vida. E por último, e não menos importante, as entorses, né, que eu estava falando anteriormente. Então, quando você tem torções, seja ele do que for, geralmente é vinculado à teimosia. Você está teimando em ir para um caminho e você não quer ver as outras possibilidades. Você só quer ir para aquele caminho e pronto. A teimosia é para isso, a tua rigidez no pensamento para fazer isso, uma confusão mental, uma raiva que está dentro de você para que as coisas não te agradem, são um dos fatores que pode estar causando essas entorses. Teve uma pergunta no meio da live que eu vou voltar um pouquinho para responder, porque eu fiquei com ela aqui na cabeça, que me perguntaram qual é a diferença do lado direito e o lado esquerdo. Então tá bom, eu tô falando que dois são representações de coisas em lados, ok? Quando eu tenho então uma dor no ombro do lado direito, o lado direito ele é o lado feminino, ele é o lado yin, o lado repouso, o lado lua, o lado feminino da coisa, tá bom? Então o lado direito eu posso estar vinculando a coisas de ou mulheres da minha vida. E aí, por exemplo, a minha mãe, as minhas amigas, a minha mulher interior, ok? E o lado esquerdo é o meu lado masculino. Lembra da dualidade do yin e do yang? O lado esquerdo do nosso corpo inteiro e o lado direito do nosso corpo inteiro. O direito é feminino e o esquerdo é masculino. Então, quando a gente tem questões que se concentra em um lado, eu tenho sempre que perguntar se a tua dor no ombro está vinculado a um homem, a algum pai, a algum irmão, a algum filho, ou a própria masculinidade da pessoa. E a gente não está falando de gênero, a gente está falando de lados. Eu tenho um lado masculino e um lado feminino. Eu confesso que o meu lado masculino de ímpeto, de ter que ir atrás, de ter as crenças de que eu tinha que fazer tudo sozinha e de que blá, 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 só o Tony mesmo conseguiu fazer eu voltar e falar assim, ó, esse é teu e eu posso ser a mulher, eu posso ser a cuidada, eu posso ser o repouso.
Por isso que quando a gente olha e a gente fala de lados, eu gosto muito de uma analogia que o óvulo é o lado direito, o lado feminino, ok? E o lado esquerdo seria o espermatozoide. O espermatozoide, ele é o bichinho que ele vem até o óvulo, então ele é o yang, ele é o homem que vem até o yin, e o yin tá ali, esperando para ser fecundado. Quando a gente tem, então, uma função que eu assumo o lado masculino, porque eu não tenho um homem forte ao meu lado, eu passo a suprimir o meu lado feminino. Então eu viro uma Mulher Maravilha que eu acho que eu posso fazer tudo e coordenar tudo sozinha, que eu não preciso de ninguém. Quando a gente encontra um parceiro ideal, a gente tem a certeza de que eu posso voltar a ser a menina e eu tenho que resgatar ela, porque muitas vezes ela ficou lá atrás. O lado masculino foi tão grande, tão menino, tão... O que eu não sou? E essas são as pessoas que às vezes não conseguem engravidar, que têm menopausa precoce, que sofrem com dores nas costas, porque elas não se dão o respeito e o direito para terem esse lado repouso, esse lado yin, para delegar o lado yang para o menino da relação. Então a gente já está entrando em relacionamento quando a gente fala de yin e yang, sempre é um assunto que é muito quente quando a gente inicia, porque tem muitas e muitas doenças que a gente tem por excesso do yang, por falta do yin. Vocês têm mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar, porque é muito bom ficar papeando por aqui e a gente acaba perdendo a noção do tempo. A gente falou então das articulações, das dores, de como a medicina chinesa consegue te auxiliar a se olhar, a se autoconectar. A gente está falando que meditação, que autoconsciência, que autopercepção do corpo, e eu simplesmente sou um instrumento que vem e te faz algumas perguntas para te direcionar e para ver se realmente o desequilíbrio está relacionado a alguma dessas perguntas e as articulações. Existem outros milhares de sintomas, de padrões, mas o importante é que quando a gente consegue identificar o padrão e dizer o que é o seu ponto fraco, você fica um pouquinho mais atenta, pelo menos, para o que pode estar te fazendo adoecer. E aí você tem que se livrar do que está te fazendo adoecer. E esse é o ponto que muitas pessoas não estão afim, por coragem, por comodidade ou por sobrevivência. Então eu desejo que você tenha um lindo descanso e que essas informações todas ajudem você a pensar um pouquinho em como se olhar e como ser gentil com você mesmo. Uma ótima noite, muito obrigada pelo tempo de vocês, que é o maior tesouro que vocês podem nos dar e tá aqui. O Tony está perguntando como a medicina pode ajudar na imunidade. Existem pontos de imunidade, tá bom? Então, o principal ponto da imunidade, ele fica aqui, ó. Fecha o cotovelo e aperta aqui. É um ponto simples que você pode fazer acupressão, que você vem e você aperta. E G11 é um ponto do intestino que ele aumenta a imunidade. É um ponto que eu tenho usado em todos os meus pacientes, porque com a suspeita, com o risco de Covid, ele tem ajudado muito. Duas coisas, dietoterapia, então a dieta tem muito a ver com isso, questão de imunidade. Por exemplo, inhame é um ótimo imunizante, geleia real é muito legal, tá tomando também. E quando a gente faz a autoconsciência, quando a gente volta um pouquinho para dentro da gente, a gente fortalece a nossa imunidade. É como se nada pudesse te derrubar e nenhuma doença também. Então fica o ponto, as comidas e as recomendações de voltar-se sempre para o interior, para que você consiga se ver e se enxergar cada vez mais e fazer com que os seus medos, as suas alegrias, as suas preocupações, suas raivas, suas tristezas sejam simplesmente olhadas. Você pega
pega esse sentimento, você olha para ele, mas você decide não se apegar e não alimentar. Sabe o que acontece quando você não alimenta esses sentimentos? Ele morre de fome. E é isso que eu desejo, que a gente consiga olhar esses sentimentos, decida quais são os que não fazem mais parte da nossa vida, porque a história ficou para trás e você precisa de um novo começo para você mesmo. Então seja muito gentil com você, mas seja principalmente brutalmente honesto quando você for falar de quais são os seus medos, quais são as tuas crenças, quais são as coisas que te fizeram ou te fazem adoecer. E eu encerro perguntando: o que você fez com o que fizeram para você? A vida te fez muita coisa. O que você fez com isso e o que você se formou com isso é o que importa e é o que vai fazer você conseguir então se libertar e ser o que você quiser. E não é ter, é ser. Eu desejo que você seja o que você quiser. Um grande beijo, beijo, beijo. Boa noite.